Boa tarde, oitavo ano. Estamos no PET 2 de atividades complementares na semana 4. E aqui eu vou apresentar para vocês a última atividade que vocês farão essa semana. Então aqui a gente tem o seguinte, pessoal, circunferência. Esse é o tema que vai ser estudado na aula de hoje. Veja alguns exemplos da circunferência. Então o que a gente tem aqui nessa figura é as denominações da circunferência. Por exemplo, o que é um raio da circunferência? Um raio é um pedaço de reta, um segmento que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, por exemplo, aqui, o comprimento OA, o segmento OA, é um raio da circunferência. Se eu pegar um ponto B da circunferência aqui e pegar um segmento de reta que ligue O até B, OB também vai ser um raio da circunferência. E assim por diante. Também temos a corda. A corda é qualquer segmento de reta que pega dois pontos na circunferência. Por exemplo, aqui temos a corda AB. Se eu pegar dois pontos CD, o segmento de reta que liga C a D também seria uma corda. O segmento que liga C a B também seria uma corda. O segmento que liga A a D também seria outra corda. E assim temos infinitas cordas dentro da circunferência. E aí, pessoal, a maior corda possível que a gente pode ter na circunferência, a maior corda dessa circunferência é o que a gente chama de diâmetro. É uma corda que tem o tamanho de 2 raios, tá bom? Então, a AB aqui nesse último exemplo é um diâmetro da circunferência, um segmento que tem a medida de 2 raios. E aí, pessoal, a gente tem muitas vezes por objetivo calcular o comprimento da circunferência. O que seria o comprimento da circunferência? Seria como se a gente pegasse essa linha que circula a circunferência aqui e esticasse essa linha e medisse o tamanho, o comprimento dessa linha esticada. Tudo bem? Então, para calcular o comprimento da circunferência, a gente precisa conhecer o raio dessa circunferência. E aí, pessoal, o comprimento ele é calculado pela fórmula C igual a 2πr, em que π é uma constante irracional. Essa constante irracional tem esse tamanho aqui, ó, 3,141592 e assim por diante, infinito, não acaba esse valor. Só que a gente vai utilizar nos nossos exemplos sempre essa constante arredondada por 3,14. Então, para calcular o comprimento da circunferência, a gente precisa conhecer o raio dessa circunferência. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcular o comprimento de uma circunferência de raio 6 centímetros. Para calcular o comprimento dessa circunferência de raio 6 centímetros, o que a gente precisa saber? A fórmula, né? Então, temos C igual a 2πr. Onde está π, eu vou substituir por 3,14, que eu falei para vocês que a gente vai fazer as continhas tudo arredondada, com 3,14. E onde está o R, a gente vai usar o 6, né? Porque aqui está falando, para calcular o comprimento, está falando que o raio da circunferência é 6 centímetros. Então, quando a gente faz a continha, C vai ser igual a 2πr. Então, C vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 6. Logo, C é igual a 37,68. Resolvido o nosso exemplo. Outra coisa, pessoal, que às vezes é muito comum da gente calcular é a área do círculo. O que seria a área do círculo? Seria toda essa região aqui dentro, tá bom? E aí, para calcular a área desse círculo, qual que é a fórmula que a gente tem? A área vai ser igual a π vezes r ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aqui, se a gente calcular a área dessa circunferência no exemplo aqui, a gente faria A igual a π vezes r ao quadrado. A igual a 3,14 vezes
6 ao quadrado. A igual a 3,14. 6 ao quadrado, 36. Né? Então, A vai ser igual a 3,14 vezes 36, que vai dar 113,4. O que? Como o comprimento aqui é em centímetros, aqui vai ficar centímetros ao quadrado. Comprimento de área, sempre a gente tem a unidade de medida elevada ao quadrado. Então, 113 centímetros quadrados, a área desse exemplo. Pessoal, com base nisso, eu vou deixar as atividades 2, 1, 2 e 3 para vocês fazerem. Aí na próxima aula eu vou corrigir elas, tá bom? Nessa atividade aqui, ó, na 1 tá falando dê o nome de cada, que recebe cada um dos segmentos que você observa na figura seguinte. Aí tem aqui. Aqui está pedindo para determinar a medida do perímetro, que é o comprimento da circunferência, e a medida da área. E aqui está perguntando o comprimento da circunferência do problema, a medida do diâmetro também do desenho. E aqui quantos centímetros a circunferência da lata de goiabada é menor. E aqui está perguntando quantos centímetros uma circunferência é menor que a outra. Tá bom? Então na próxima aula a gente corrige esses 3 exercícios aí. Bons estudos, façam os exercícios.